É isso aí, nação, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. Neste domingo tem Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Como será que a equipe vai se comportar depois de mais um vexame? Tem também informações sobre o protesto que aconteceu no Ninho do Urubu. E teve proposta pelo lateral direito, Wesley, o nosso lateral jovem que se destacou e não perdeu a titularidade desde que iniciou os jogos. E tem também informações a respeito da relação entre Sampaoli e a diretoria. Tudo isso trazido pelo jornalista Vene Casagrande. Iremos deixar o link do canal dele na descrição para todo mundo se inscrever. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Como também, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Nessa manhã, muitos vídeos viralizaram aí nas redes sociais. Se eu não me engano, foi o Wesley Ramon que gravou. Um abraço, inclusive, para o Wesley Ramon, que está fazendo um trabalho sensacional na cobertura do Flamengo. Ele gravou alguns vídeos aí mostrando... Eu não vou dizer torcedores não, galera, porque para mim isso é vândalo, de verdade, assim. Pichando o muro da porta do CT Ninho do Urubu, sabe? Muro esse que o Flamengo acabou de reformar, o Flamengo acabou de gastar uma grana absurda para deixar a entrada do CT mais bonito. E aí, assim, repito, galera, eu acho que protesto nunca é demais, mas dentro do limite. Você ir lá na porta do CT, você levar faixa, fazer protestos, digamos assim, diferentes, algo que possa chamar a atenção do público e ao mesmo tempo fazer aquele protesto. Por exemplo, recentemente a torcida do Santos fez um protesto bacana demais. Eles montaram um time lá, fora do CT do Santos, falou, se a gente jogar contra vocês, a gente ganha vocês. É uma forma de protestar dentro do limite. Eu não sou contra protesto. Eu sou contra você vandalizar. Ainda mais um CT, Ninho do Urubu. O que vai mudar? Vocês acham o quê? Que os jogadores vão jogar mais porque a torcida pichou o muro inteiro do CT Ninho do Urubu? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Leva uma faixa, algo diferente, algo que chame a atenção, que viralize nas redes sociais. Desse jeito, sabe? Eu sou contra esse tipo de protesto, mas teve. E como teve, a gente tem que relatar aqui. Eu não vou colocar as imagens porque eu tenho medo de perder a monetização do YouTube. Mas enfim, é isso que aconteceu. Antes mesmo do treino começar, o São Paulo comandou um treino nessa manhã de sábado, preparando o time para pegar o São Paulo, e ele não esboçou nenhum time titular, conforme ele vem fazendo. Inclusive, isso é algo que chama muita atenção internamente, porque muitos jogadores não gostam disso, de saber que vão jogar apenas na preleção. Enfim, é uma metodologia de trabalho do São Paulo. Quando ele foi contratado, todo mundo sabia que ele era assim. Todo mundo. Ele não repete time titular, ele não esboça time titular, é muito difícil ele fazer isso. Então, é o pacote São Paulo. Todo mundo que contratou o pacote São Paulo sabia que ele é assim e ele não vai mudar. E por falar nisso, na forma de agir no dia a dia, hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre uma possível proposta por Wesley, e eu vou ler aqui exatamente o que essa pessoa disse. Acho que foi apenas sondagem, e o Flamengo não irá vender ninguém até o final do ano, só com pagamento da multa ou ter alguém no mercado para reposição à altura ou melhor. O foco é conquistar de qualquer jeito a Copa do Brasil e tentar também o Campeonato Brasileiro. Foi apenas sondagens via empresários. Isso sobre a possível proposta pelo lateral direito Wesley. Por que eu estou falando isso? Eu confesso, gente, eu não sei se algum jornalista publicou que teve proposta, eu não sei. Eu estou falando isso porque muita gente está me perguntando no WhatsApp, inbox do Instagram, Twitter, me marcando, me perguntando sobre isso. E eu estou trazendo aqui para vocês aquilo que eu apurei junto a uma pessoa da diretoria do Flamengo. E aí, essa pessoa emendou o seguinte: o São Paulo é muito esquisito, Vene. Ele gosta e dá toda atenção aos jogadores que gostam e são os titulares e que entram em todo jogo. O restante não dá atenção. Isso é ruim, muito ruim. Ele já disse que quer 18 jogadores muito bons e o resto meninos que entram caso necessário. Vive pedindo contratações, mas ele nunca teve um elenco como esse. Ele que não consegue formar um time apesar do elenco. E assim, é verdade isso. Se a gente for parar e analisar, por exemplo, no futebol brasileiro, Santos e Atlético Mineiro, esses dois times, ou melhor, esses dois elencos não eram como é o elenco do Flamengo hoje em dia.
Cara, se a gente parar e analisar o elenco do Flamengo hoje, chama muita atenção, porque o investimento é muito alto. E vale ressaltar, Alan, contratado no meio desse ano, e Luiz Araújo, também contratado no meio desse ano, foram 2 jogadores pedidos pelo técnico Sampaoli. Ele pediu. Ele pode até alegar que o Rossi ele não pediu, porque foi contratado no começo do ano, beleza. Mas o Alan e o Luiz Araújo, ele pediu e a diretoria fez um esforço absurdo, e um esforço também financeiro, falando, para trazer esses 2 jogadores a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Mas, até o momento, o Sampaoli de fato está deixando a desejar. Eu brinquei aqui no vídeo anterior, se eu não me engano, fiz uma analogia, que o Sampaoli para mim é como aquela pessoa que eu sempre quis sair, chamar para jantar, conhecer melhor, aquele amor platônico, que quando você conhece, você percebe que não é aquilo tudo. É o Sampaoli para mim. Eu sempre quis ter o Sampaoli comandando o Flamengo. Agora que ele está comandando o Flamengo, eu percebi que ele não é isso tudo. Não é mesmo assim, infelizmente. Não está conseguindo fazer o time jogar. Eu sei que muitos pontos negativos do Flamengo não têm ligação ao Sampaoli e são desde antes da chegada do treinador. Concordo. Mas se a gente parar e analisar o desempenho do Flamengo com o Sampaoli, era para estar melhor. Eu esperava muito mais do Sampaoli. Ele acabou de ser eliminado para o Olímpia de virada, 3-1, gente. Vergonhosa a eliminação do Flamengo. E acho que ele tem obrigação, sim, de buscar a Copa do Brasil. Ele saiu na frente do Grêmio, 2-0. Na outra chave, ele pega Corinthians ou São Paulo. O Flamengo tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil desse ano. Por respeito aos torcedores do Flamengo, que estão vivenciando vexame atrás de vexame nessa temporada. Ou eu preciso recordar aqui os vexames. Perdendo pro Al-Hilal no Mundial, perdendo Supercopa do Brasil, perdendo Recopa do Brasil, perdendo o Campeonato Carioca. Vamos lá, tem mais. Libertadores. Gente, o Flamengo em 4 jogos na Libertadores esse ano, fora de casa, não venceu nenhum. 2 empates, 2 derrotas. E estamos falando de adversários teoricamente tranquilos, gente. Eu publiquei isso aqui no meu Twitter ontem. Vamos lá. Alcas, fora. O Flamengo perdeu de 2-1. Quem é Alcas? Racing, fora. 1-1. Racing, beleza. Vou até aceitar. Vamos lá. Nublense, fora. 1-1. Olímpia, fora. 3-1 Olímpia de virada. De forma vexatória. Então, galera. Só uma outra questão aqui. Muita gente me pergunta se o Flamengo vai contratar lateral esquerdo ainda esse ano. A pessoa acabou de me responder. Não, só para 2024. Pois é, inacreditável. Enfim, eu venho falando sobre isso aqui há muito tempo. Não dá para confiar no Felipe Luiz. Craque, gênio da bola, melhor lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Flamengo. É isso aí, galera. Então vamos comentar agora sobre as últimas informações do nosso Mengão. O Flamengo enfrenta amanhã o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa que acontece no Maracanã. Nosso Mengão precisa vencer, né, para tentar pelo menos sonhar com a chance, com a possibilidade de chegar perto do Botafogo. Porque está muito complicado, né? Quando o Botafogo tropeça empatando, porque perder o Botafogo praticamente não perde, o Flamengo não consegue vencer, né, como aconteceu na última partida. Então, tem Flamengo e São Paulo, e esse jogo vai acontecer em uma semana bastante tumultuada. O Flamengo perdeu para o Olímpia na Libertadores da América 3-1 e foi eliminado da competição, né? Muitas críticas, muitos protestos, que inclusive teve pichamento do Ninho do Urubu. Muitos torcedores hoje foram ao Ninho do Urubu e picharam em forma de protesto, né, pela derrota contra o Olímpia. Eu não concordo, não tem necessidade do torcedor protestar dessa forma. Tem protestos mais pacíficos e que tem mais efeito. Por exemplo, eu, se fizesse parte da torcida organizada, organizaria que ninguém fosse ao jogo contra o São Paulo neste domingo. Quer um protesto melhor? A torcida não frequentar o estádio em um jogo de futebol, ainda mais o Flamengo, que sempre lota os estádios.
seria um excelente protesto a essa diretoria, a esse time que não teve vergonha, que não teve compromisso ao vestir a camisa do Flamengo nesta quinta-feira, né? O Flamengo perdeu para o Olímpia. Então, existem outras formas de protestar e que com certeza tem mais resultado. E essa informação sobre a proposta que o Wesley deveria ter recebido, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, é apenas sondagem, não existe proposta e o nosso lateral vai continuar no Flamengo. Mas, com certeza, os times europeus já estão de olho nessa nova promessa do Flamengo, que depois que assumiu a titularidade não perdeu a posição para ninguém. O Wesley, com certeza, pode ser uma joia rubro-negra que vai valer muita grana em breve. E essa relação entre Sampaoli e a diretoria do Flamengo nunca foi boa. Os diretores do Flamengo já sabiam que a forma de Sampaoli conduzir os seus trabalhos sempre foi um pouco complicada. Sampaoli praticamente nem conversa com os jogadores e tudo isso a diretoria sabia. A diretoria contratou o treinador sabendo de dos seus defeitos. Então, reclamar agora não vai adiantar de nada. Então, essa relação não é nada boa. A relação Sampaoli com os jogadores também não é nada boa, ele apenas faz o seu trabalho, não tem aquela questão de fazer amizade com jogadores, de conversar com jogadores, de saber de fato o que está acontecendo. Ele não tem essa personalidade, então não podemos estar aqui criticando, principalmente a diretoria, não pode criticar se acontecer alguma coisa relacionada a esse assunto. Sampaoli é desse jeito que foi contratado, não muda nada, não adianta criticar, não adianta reclamar, porque agora já é tarde demais. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes na vitória do Flamengo em cima do São Paulo? Lembramos que o Flamengo tem um bom retrospecto nos últimos jogos contra o time paulista. Participa aí do nosso vídeo deixando seu palpite para este jogo, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.